Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati, participo do projeto Residência Pedagógica no IENG sobre a supervisão do professor Ronaldo Campos. E no Enem e Pílulas de hoje falaremos sobre uma questão de história contemporânea e que dialoga muito com a geografia. Caso queira responder a questão antes da revisão, pause o vídeo e retorne para saber se acertou e o que mais podemos aprender sobre esta pergunta. Quando pegamos a questão, encontramos um texto curtinho para nos dar base do tema. O toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Logo abaixo, podemos ler a pergunta que diz: a característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto da crise, foi o... Mas antes, precisamos entender o contexto de que estamos falando. O toyotismo não foi o primeiro método de produção, e para compreender sua história, precisamos voltar no início do século XX e falar rapidamente sobre o seu antecessor. O método fordista foi idealizado em 1914 por Henry Ford, dono da montadora de carros Ford, como uma forma de construir um modelo que permitisse a produção em massa de carros, barateando assim os seus preços. Esse modelo é caracterizado por três princípios: seu foco na quantidade, o que chamamos de economia de escala, a defesa de uma estrutura de comando e informação verticalizadas e a rigidez em seus processos, por meio de uma padronização dos produtos. O Fordismo se tornou o principal modelo de produção dos Estados Unidos e se espalhou por toda a Europa após a Segunda Guerra Mundial, adotando pequenas diferenças em cada país em que foi consolidado. Esse modelo foi o responsável pelo crescimento econômico nas décadas de 40, 50 e 60, porém começou a dar sinais de esgotamento já no final dessa última década, sendo a baixa espacialização do trabalho e suas características de produção em massa e a alta rigidez os principais causadores dessa crise. A crise econômica na década de 70 demonstrou o completo esgotamento do Fordismo, revertendo agora os padrões de crescimento e expansão e não se adequando mais à conjuntura da economia mundial, que já sofria mudanças. Será por meio dessa crise que um novo modelo hegemônico irá se impor, sendo um período de pós-Fordismo, com uma presença central do toyotismo como modelo. Esse sistema foi desenvolvido durante o pós-guerra em 1947 no Japão por Taiichi Ohno, como modelo de produção da empresa Toyota. O motivo do Fordismo não ter sido o modelo utilizado por eles se deu pela carência do Japão em sustentar uma economia de escala. Será por isso que o toyotismo irá se colocar em vários pontos como o oposto do Fordismo, sendo caracterizado por princípios de variedade e flexibilização da produção, o que chamamos de economia de escopo, o foco na qualidade da produção e não em sua massificação, e um sistema de organização mais horizontalizado. O sucesso do toyotismo se deu exatamente por sua capacidade de adaptação à demanda, uma vez que sua estrutura era muito mais flexível e adaptável a mudanças do que o seu antecessor fordista. Vale também ressaltar que esse período é marcado pela terceira revolução industrial, muito caracterizada pelos avanços tecnológicos nas áreas de eletrônica e de computação. Um grande exemplo e algo definidor dessa transição do Fordismo para o pós-Fordismo são exatamente as mudanças que ocorreram nas máquinas, uma vez que agora no toyotismo, uma única máquina conseguiria ser ajustada para uma produção com muito mais variedade, não se limitando assim a um único produto. Agora que já falamos um pouco sobre esse modelo, vamos de ponto a ponto para descobrirmos a resposta correta. Lembrando que a pergunta diz: a característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto da crise, foi o... Opção A: expansão dos grandes estoques. Nós discutimos na revisão que uma das questões principais dessa crise era a falta de escoamento da produção no mercado, uma vez que esta era uma crise de acumulação. Logo, maiores estoques não seriam uma solução para essa crise. Opção B: incremento da fabricação em massa. Como vimos, o modelo de produção em massa não é presente como definidor do toyotismo, mas sim do Fordismo. Além disso, a produção massiva foi um dos causadores dessa crise. Opção C: adequação da produção à demanda. Esse aspecto diz respeito a uma das características principais do toyotismo, exatamente
porque a grande mudança é a transição de uma produção em massa padronizada para uma produção mais flexível e que se adeque à demanda de cada produto. Opção D. Aumento da mecanização do trabalho. Por mais que possamos observar um aumento da mecanização nesse período, isso não é algo definidor do toyotismo, ou até mesmo uma solução para a crise de acumulação. Opção E. Centralização das etapas do planejamento. Novamente, a centralização é um modelo definidor do Fordismo, sendo uma produção muito mais verticalizada. O toyotismo, por outro lado, trouxe um dinamismo maior, sendo um modelo, se comparado com o Fordismo, muito mais horizontalizado. Bom, como podemos perceber com a revisão, a resposta correta é a opção C, adequação da produção à demanda. E você? Acertou a questão? O que achou dessa revisão? Deixe um comentário aqui embaixo e nos conte qual outro tema gostaria que abordássemos. Esperamos ter ajudado e até a próxima!